Quando pensamos na saga de It, a Coisa, a primeira e emblemática figura que vem na nossa mente é o Pennywise, o palhaço dançarino mais famoso não só do cinema, mas também da literatura. Aquele que vem das profundezas do esgoto para devorar todos os seus medos. Mas a obra não se resume apenas a ele. Temos um grupo de 7 crianças muito carismáticas que caíram rapidamente no gosto do público. Mas e se eu te contar que por trás dessa história há um significado e uma mensagem muito maior que não se resume só ao terror cósmico? Você estaria disposto a descobrir? Se sim, deixa o like e se inscreve aí para ajudar o canal. Eu me chamo Thiago Rocha e se sinta mais do que bem-vindo a este vídeo. Para chegarmos no principal ponto do simbolismo da obra, precisamos entender mais sobre a infância dos garotos. Bill vive atormentado pela culpa da morte de seu irmão mais novo, que tem seu braço arrancado brutalmente por Pennywise na primeira cena do filme. Mesmo sabendo racionalmente que não foi responsável pelo desaparecimento dele, uma parte de si acredita que poderia ter evitado a tragédia indo brincar com seu irmão. Seu trauma não é apenas perder alguém que ama, mas conviver diariamente com a sensação de fracasso, e o Pennywise faz questão de tocar nessa ferida para atingir o Bill, se transformando no George diversas vezes e atormentando o garoto. Já Beverly cresce em um ambiente abusivo e opressor. Seu pai controla cada aspecto de sua vida e a menina vive em constante estado de medo dentro da própria casa. Enquanto outras crianças encontram segurança em seus lares, Beverly enxerga o lar como uma prisão. O sangue que surge em seu banheiro simboliza não apenas o terror sobrenatural, mas também sua passagem para a adolescência e o medo do futuro que parece cada vez mais assustador, sem contar que seu pai vive lhe culpando pela morte de sua mãe o tempo inteiro. E não para por aí, ele faz perguntas invasivas sobre o corpo dela e seu crescimento, demonstra ciúmes quando ela passa tempo com outros garotos. No filme mesmo ele dá desculpas sobre a imagem dela para as outras pessoas, mas na verdade não é isso, porque ele também vive acusando a menina de provocar a atenção masculina. Eu deveria xingar este miserável de diversas coisas piores aqui, porém o YouTube não deixa. Ben sofre bullying por causa de sua aparência e passa grande parte da infância se sentindo invisível ou rejeitado. Ele deseja desesperadamente ser aceito, mas é constantemente humilhado pelos colegas. Quem é que não lembra daquela cena do Henry escrevendo o nome dele com uma faca na barriga do cara? Meu Deus do céu. Ainda por cima o moleque se quebra todo descendo a ladeira. Pelo menos saiu vivo. Sua solidão o transforma em uma criança quase antissocial que encontra refúgio nos livros. O terror de Ben não está apenas no palhaço, mas na sensação de que ninguém o valoriza ou o vê além da sua aparência. Por isso que quando Beverly fala com ele no início do filme, ele se sente tão acolhido. O mínimo para ele é algo surreal. Já o Rich se paga de cara mais engraçado do grupo, porém sabemos que ele usa o humor como mecanismo de defesa. O garoto faz piadas o tempo todo porque tem medo de encarar seus próprios sentimentos. Por trás daquela personalidade engraçada existe um menino inseguro que teme não ser levado a sério. Seu medo de palhaços torna Pennywise especialmente aterrorizante para ele, transformando algo aparentemente divertido em um pesadelo. Vocês lembram daquela sala cheia de palhaços no filme de 2017? Eu não sei como o moleque saiu vivo daquilo ali. Ed foi criado por uma mãe extremamente super protetora que o convenceu desde pequeno de que ele era frágil e doente, o que era mentira, pois ele só se medicava com placebos. Como resultado, ele vive acreditando que o mundo está cheio de perigos. O verdadeiro terror de Ed é perceber que passou a vida inteira preso a medos que nem sequer eram seus. Pennywise explora essa vulnerabilidade se transformando num monstro horroroso que lhe oferece uma pílula, o fazendo ficar ansioso e acreditar mais e mais em sua, entre aspas, fragilidade. E bicho feio do caralho. Stanley busca ordem e lógica em tudo. Ele acredita que o mundo faz sentido e que tudo pode ser explicado racionalmente. Por isso a existência de Pennywise representa uma ameaça direta à sua visão da realidade. O medo de Stan não é apenas do monstro, mas da ideia de que existem coisas impossíveis de compreender. Quando sua lógica falha, ele perde a única coisa em que acreditava. E Pennywise faz do irreal seu principal ponto fraco. Já Mike cresce enfrentando preconceito e isolamento. Diferente dos outros
outros membros do grupo, ele conhece profundamente a história sombria de Derry e percebe que algo está errado na cidade muito antes dos demais. Seu trauma está ligado à solidão e ao peso de carregar verdades que ninguém mais quer enxergar. Mike entende que o verdadeiro mal de Derry vai muito além de Pennywise e que ele se aproveita de toda aquela maldade que já fazia parte do cotidiano para se apossar daquelas vidas inocentes. E já ia me esquecendo, embora apareça pouco, George é o coração da tragédia de It. Sua morte representa a perda da inocência e marca o início da jornada do Clube dos Otários. Ele simboliza todas as crianças que desapareceram em Derry e o preço pago quando o mal permanece sem ser enfrentado. O que torna a coisa tão assustador não é apenas um palhaço assassino. Pennywise nunca criou os medos das crianças. Ele apenas encontra feridas que já existem e as transforma em pesadelos. A culpa de Bill, os abusos sofridos por Beverly, a solidão de Ben, a insegurança de Rich, a ansiedade de Ed, a necessidade de controle de Stanley e o isolamento de Mike mostram que o verdadeiro horror da obra não vive nos esgotos de Derry. Ele vive dentro de cada criança, marcadas por sofrimentos e traumas que muitas não têm apoio familiar ou maturidade suficiente para enfrentar. Antes de dizer tchau, tenho um conselho importante para todos vocês. Não deixem com que o medo e o receio os domine. As zoações, os fracassos, todos eles servem de aprendizados para que seja possível alcançarmos nossos objetivos finais. Sempre acredite no seu potencial, sempre acredite em você, porque você consegue, meu caro. E minha cara, eu não tinha falado antes porque não fazia muito sentido. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Prazer, Thiago Rocha.